Amém, Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Aqueles que puderem, abram suas Bíblias comigo em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 19. Mateus é bom, né? Tipo assim, uma leitura que eu acho que quase todos já fizeram, né? Os evangelhos têm mais facilidade em ler e em compreender. Mateus 6, versículo 19, diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Eu quero, depois dessa leitura, né, fazer uma pergunta para nós como igreja. Os irmãos não precisam responder ao Diego, responda para você mesmo e guarde a sua resposta. Mas a pergunta é assim, ó: você está satisfeito com a sua vida? Você está satisfeito com o que você tem? Você está satisfeito com você? Guarde a sua resposta para você, que no decorrer da ministração, né, nós vamos estar meditando aqui nessa palavra, nesse versículo, e nós vamos estar entendendo aonde é que está a nossa satisfação. E hoje eu vou pregar algo diferente, né? Eu não tenho muito habilidade para falar sobre prosperidade, mas eu quero falar sobre prosperidade à luz da Bíblia, né? Porque às vezes nós falamos muito em prosperidade, mas nós não sabemos realmente o que é prosperidade da parte de Deus. Nós temos prosperidade na nossa mente, mas é a prosperidade que vem do homem. Aquela prosperidade de ter, ser. Né? Quando alguém é famoso, fulano é próspero. Quando alguém tem um bom salário, essa pessoa é próspera. Então essa é a prosperidade do mundo, né? E essa prosperidade que às vezes nós buscamos, às vezes inconsciente, entendeu? Que a gente fala assim, não, mas cristão não pode, não, mas às vezes nós inconsciente busca essa prosperidade que o mundo ele colocou na nossa mente e nós deixamos descer para o coração e nós trabalhamos essas prosperidades em nós. Mas como que o mundo coloca isso? Ele coloca através da propaganda, ele coloca através de que vestir determinada roupa é ser bonito, é ser isso, que ter esse tipo de veículo, que ter isso, que fazer isso. Então, assim, o mundo ele vai colocando isso em nós e nós, às vezes, quase nos matamos para poder adquirir essas coisas, para ter essas coisas, e na ilusão de que, adquirindo isso, eu sou uma pessoa próspera. E por causa, né, dessa tão sonhada prosperidade, alguns, né, erram, alguns pecam, alguns mentem, alguns enganam, outros trapaceiam, fazendo aquilo que desagrada a Deus. Porque às vezes para ser próspero, às vezes para levar vantagem em alguma situação, o ser humano tem que enganar o outro. O ser humano tem que usar de alguma mentira. Ele tem que usar de uma falsidade. Por quê? Porque ele tem em si, né, algo que não foi preenchido, porque ele não permitiu que Deus o preenchesse, e ele quer preencher com coisas. Ele quer preencher às vezes com elogios, com a fama. E aí, às vezes, né, nós tropeçamos
Mas a palavra de Deus, ela coloca para nós, né, que em Eclesiastes 3:11 diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Às vezes nós buscamos essa sonhada prosperidade, às vezes nós buscamos ter, adquirir, que se nós formos olhar para dentro das nossas casas ou para dentro de nós, a maioria de nós temos coisas em excesso. A maioria. Não estou aqui crucificando, não, eu estou no meio, viu, irmãos? Não estou falando mal de ninguém, não. Eu sou um desses, que eu tenho coisas em excesso. Nós temos coisas em excesso em casa. Mas quando nós temos essas coisas em excesso, quando nós começamos a adquirir, porque eu preciso disso, eu preciso ter aquilo, é porque está faltando nós compreender isso aqui que Salomão falou para nós em Eclesiastes, que Deus ele já colocou em nós a eternidade. Nós temos isso dentro de nós. Basta nós deixarmos despertar, deixar aflorar, para que nós possamos nos sentir satisfeitos com o que nós temos. Que às vezes nós não conseguimos, né? Porque a Bíblia ela nos orienta que a nossa maior prosperidade é a vida eterna, não é bens. E às vezes nós quase nos matamos aqui para adquirir coisas, para conquistar coisas, e não priorizamos as coisas de Deus. O primeiro versículo que eu li, né, fala: não acumuleis, ou seja, não junta não. O Senhor estava falando comigo e eu fiquei até envergonhado, que lá em casa eu tenho tanta coisa em excesso. Tanta coisa. E eu fiquei olhando assim, falei, gente, mas não tem lógica. E Deus falando que mora-se 3 pessoas, né? 2 adultos e um jovem. A casa tem, não por necessidade, ou não por egoísmo também, não é para mostrar não, mas lá tem 2 carros e uma bis. Eu fui olhar, numa casa que mora 3 pessoas, tem 4 computadores, 1 computador e 3 notebooks. Cada pessoa tem um. Isso é necessário? Será que eu não podia usar o notebook dela? Eu não podia usar o mesmo? A prioridade dele de ter um notebook foi na época da pandemia, casal não era online. Aí eu tinha um notebook, a pastora foi e pegou o meu. Né? Não, eu preciso do seu. Aí eu tinha um computador de mesa, mas eu achei que não estava bom, fui lá e comprei outro. Quando é que nós seres humanos, vamos nos sentir satisfeitos? Quando é que nós vamos ter satisfação? A palavra de Deus está falando aqui, ó, não ajuntais tesouros para vós outros, né? Não ajunta na terra aqui, ó. Onde é que é para nós ajuntar tesouro? No céu. E nós estamos acumulando coisas aqui. E essas coisas, elas roubam os nossos tempos. Essas coisas, elas roubam o nosso dia a dia com Deus. Eu fiquei analisando essa parte mesmo, que eu pensei assim, se aqui em casa tiver só um computador, um esperar o outro fazer alguma coisa. Se eu precisasse, eu ia estar usando, ele ia ter que esperar, ele ia ter que esperar. E nesse meio tempo, enquanto alguém está esperando, talvez você estaria orando, você estaria louvando, você estaria falando com Deus. E não é isso que acontece em nossa vida, nós desperdiçamos, né? Por quê? Porque nós estamos ajuntando coisas. Tem uma história, eu até nem sei se é verídica, mas é uma história, né? De Alexandre o Grande, foi um rei grego. Conta a história que ele chamou os generais dele e fez 3 pedidos para os generais dele quando ele morresse. O povo antigo tinha isso, né? Eu quero ser enterrado assim, eu quero que fazia assim. Os faraós, inclusive, antigamente, quando morria, levava mudança, né? Para depois o povo ir lá nas tumbas e achar o ouro deles, porque não ia usar. Mas os 3 pedidos de Alexandre o Grande foi que o caixão dele fosse carregado pelos melhores médicos que tivesse naquela época. O segundo pedido dele é que durante o percurso que ele fosse conduzido, era para jogar todo o ouro dele, toda a prata, todas as pedras preciosas pelo caminho,
E o terceiro pedido dele é que ele fosse com as mãos para fora do caixão. Aí um dos generais pergunta para ele, né, mas por que a razão desse seu pedido? Aí ele explica algo que serve para nós, né? Ele queria que os melhores médicos carregassem o caixão dele. Ele explicando que para que as pessoas entendessem que quando a morte chega, não tem médico. Não tem médico. Quando chega a hora, entendeu? Que Deus vou colher, não tem médico. Ah, esse médico é bom. Ah, lá no Einstein, lá... Não. Morre do mesmo jeito. O segundo pedido, né, que ele fosse jogando todo o ouro, toda a prata, é para nós entendermos que tudo que eu tenho, eu até queria ser enterrado dentro de um carro daqueles. Não, tá vendo? Não. Os carros vai ficar, os notebooks vai ficar, nada do que eu tenho eu vou levar. Tudo que eu adquiri vai ficar. E as mãos vazias, né, para fora. Mas para que o senhor quer as mãos vazias para fora? Para mostrar que de mãos vazias nós viemos e de mãos vazias nós iremos. E às vezes nós começamos a brigar. Nós queremos conquistar coisas. Nós queremos ter coisas. Nós corremos desesperados, nós brigamos, nós danamos. Você está gastando, você está isso. Para juntar, para ter, para aparecer. Às vezes para receber um elogio, mas o que mais me entristece é que nós não priorizamos nossa vida com Deus. Porque tudo isso que eu falei aqui, ele rouba nosso tempo com Deus. Ele nos tira da presença de Deus. E isso vai nos enfraquecendo. Às vezes eu fico um pouco triste quando eu olho uma igreja bonita como essa que Deus proporcionou, não é por mim, é por Deus, é de Deus a igreja. E pessoas que trocam o estar na presença de Deus, ouvindo a palavra dele, sendo ministrado por ele para que haja transformação em nós, troca por um descanso em casa, no celular, por um momento num clube, por um passeio. Eu me entristeço. Eu me entristeço com as pessoas que fazem isso, porque eles não sabem o que estão fazendo das suas vidas. Eles estão sendo enganados. Esse dia atrás eu falei que o inimigo ele não consegue tornar o inferno atrativo. O inferno não é atrativo, é um lugar de tristeza, é um lugar de dor. Mas ele torna o caminho daqui até lá atrativo. Ele coloca clube, ele coloca situações, ele coloca prazeres, ele coloca situações que envolvem as pessoas. E as pessoas vão se confundindo, vão se embaraçando, vão esfriando na fé, vão deixando de servir a Deus com fidelidade, com amor, em obediência, e passa a viver uma vida dissoluta. Tem uma outra frase também que eu acho muito legal. Esse final de semana, né, eu tirei para ler algumas coisas. É uma frase interessante, não sei se alguém já viu, mas diz assim, ó: não corra atrás das borboletas, cuide de seu jardim e elas virão até você. Pessoal, mas pastor, isso não é bíblico, né? Não é bíblico, não está na Bíblia, meus irmãos. Mas isso aqui é tão interessante que, ó, trazendo para nós cristãos, é a mesma coisa dizer assim, ó: tenha intimidade com Deus, se aproxime de Deus, que Ele vai se aproximar de você. Busque a Deus em santidade, busque a Deus em oração, tenha momentos com Ele, que Ele vai estar perto de você. Que às vezes nós reclamamos, né? A vida do vizinho é muito melhor que a minha, mas você está vendo o que o vizinho está passando? Você está vendo se o vizinho está orando, se o vizinho está buscando, se o vizinho está se consagrando? Não, geralmente nós queremos ter o que o outro tem, mas nós não queremos passar por eles, pelo que ele passou. Tem pessoas que falam, né? Você quer ter o que eu tenho, mas calçar o meu sapato e caminhar o que eu caminhei, você não quer, né? Passar por onde eu passei, você não quer. Então isso tem que servir para nós, irmão, de
alento, de entendimento, para que nós possamos trazer isso para nós, que a nossa maturidade espiritual, a nossa forma de viver na presença de Deus, ela tem que ser trabalhada em nós. Porque se nós continuarmos imaturo, tipo assim, Deus é amor, Deus é bom. Deus é amor, Deus é bom, mas é justiça. É justiça. E qual que é a justiça de Deus para o pecado? Morte. Vocês entendem o simbolismo da cruz de Cristo? Vocês sabem quem que matou Jesus na cruz? Essa palavra é dura, não é? Vocês sabem quem que matou Jesus na cruz? Foi nós, foi os... Como é que chama lá? Né? Os fariseus, foi os romanos, foi Pilatos, quem foi? Não foi nós, não foi Pilatos, foi Deus. Foi Deus. Sabe por quê? Porque quando Cristo foi para a cruz, ele levou sobre si o quê? Os nossos pecados. E a ira de Deus, ela fala o que do pecado? Todo que pecar morre. Todo que pecar morre. Por isso Cristo morreu, por mim e por você. Ele não morreu por merecimento dele, ele não morreu porque ele fez coisa errada. Não, ele morreu por mim e por você. Só que às vezes nós não entendemos. Às vezes nós vivemos uma vida muito dissoluta, muito tranquila e... Não, Deus é amor. Deus é amor, mas ele é justiça. Ele é fogo consumidor. Ele é fogo consumidor. Enquanto, irmãos, a palavra de Deus não nos confrontar, nós estamos no caminho errado. A palavra de Deus, ela não é para me bajular, para me adular. Não. Se fala que a palavra de Deus é fogo, você já viu alguém adulando o outro com a tocha de fogo? A palavra de Deus fala que ela é um martelo que esmiuça a penha. Eu posso fazer carinho na cabeça de alguém com martelo? Não, a palavra de Deus é para nos confrontar. Esse é o sentido da palavra de Deus. Se eu não sentir-me confrontado quando eu leio a palavra de Deus, se eu começo ali, hoje de manhã, a coluna doendo, que é minimidade, irmão, perto das situações que outras pessoas estão passando, mas eu não estava dando conta de ficar sentado, eu joelhando, e o Senhor falando comigo, e eu anotando algumas coisas e pregando, que eu ministro o dia todo. Quando eu vou ministrar à noite, eu ministro o dia todo antes, eu ministro para mim, e o Senhor falando comigo. Eu sinto, irmãos, a necessidade que eu tenho que ser crente. Eu tenho que ser mais crente. Eu tenho que, através das minhas ações, das minhas atitudes, mostrar a convicção de quem eu sou. Só que às vezes nós não estamos conseguindo fazer isso. Nós estamos vivendo assim, muito tranquilamente, muito sem maturidade. Nós precisamos, de uma maturidade cristã. Só que para isso eu tenho que priorizar as coisas de Deus. E nós, às vezes, queremos acelerar as coisas. A gente começa na igreja hoje, amanhã a gente já quer fazer um mover, sem ter maturidade. E, às vezes, isso pesa sobre a gente, isso pesa sobre nós. Porque nós não esperamos, o Júnior falou aqui, o tempo de Deus. Eu já passei situações, de falta de sabedoria, na busca da prosperidade, na busca de querer crescer de formas indiferentes do que Deus determina. Eu me lembro que há muito tempo atrás, eu nessa busca de ter alguma coisa, eu tinha em média aí, talvez a título de hoje, uns 8 a 10 mil guardado. Eu cismei de agiotar. Esse negócio dá dinheiro, né? Vou agiotar, vou emprestar dinheiro para os outros, vou receber juros. Irmão, que dor de cabeça. Eu nem dormia. Sabe por quê?
Não é porque eu emprestei o dinheiro, não. É porque eu tinha amor demais ao dinheiro. Aí eu pensei que eu não ia receber o meu dinheiro de volta. Eu quase passei mal. Ficava doidinho. Aí alguém chegava e falava assim, porque, desculpa, né, se eu vou falar uma verdade, o irmão não compreende, mas assim, geralmente, quem precisa de dinheiro emprestado é porque está com alguma situação. E às vezes, por essa situação, ele não vai dar conta de pagar também na hora que ele prometeu. Às vezes vai até ter que pegar com outro para te pagar e assim levar. E aí começaram, fulano não paga. Isso lá dentro do meu local de trabalho, fulano não vai te pagar. Acabou. Mas sabe por que eu entrei nisso? Porque eu não soube esperar o tempo de Deus. A gente não quer esperar as coisas de Deus na nossa vida. E aí o que a gente faz? Faz coisas erradas. Coisas que não agradam a Deus, né? Tem um detalhe também, uma frase que eu li, né? Que fala que quando a gente não espera o tempo de Deus, é como se a gente quisesse empurrar o rio. Você já ouviu essa frase? Empurrar o rio? Tem como? Não tem, né? O rio tem o curso normal dele, não. Nós quer que, né, não anda mais rápido que isso. Ele não anda mais rápido que isso, é no tempo dele. E nós também nós temos que andar no tempo de Deus. A prosperidade de Deus vai chegar na nossa vida, mas é no tempo dele. E é da forma dele. Não é a prosperidade que eu quero, não é a prosperidade que eu sonho, é a prosperidade de Deus. Hoje eu estou cheio de frases. Tem um filme que eu assisti há muitos anos atrás, eu não gosto do filme, ele chama Clique. Mas não assiste não, irmão, o filme não presta não. Mas o que tem interessante lá é que o cara, ele queria que as coisas assim fossem mais resolvidas, mais rápido para ele. Aí o inimigo arruma um controle remoto para ele. Aí quando o cidadão apertava o controle remoto, o trem ia lá para frente. Apertava o controle remoto, o trem ia lá para frente. A vida dele andava 10, 15 anos, o cara ficou velho, o cara infartou e o cara não viveu. Aí desse filme eu tirei, né, a seguinte, que eu gosto de tirar a moral da história, né, que às vezes, eu já passei por isso também, é o que eu vou falar. Às vezes a gente trabalha 30 dias para receber no final do mês, aí a gente fica assim, nossa, até chegar o dia 30, até chegar o quinto dia útil, até chegar o quinto dia útil, aí passa um mês e você não viu o seu mês passar, você não viveu, pensando só lá no dia 5, lá no quinto dia útil. Você perdeu sua vida, você perdeu seu momento, esperando, porque o dia não chega, eu quero receber, irmão, vivo hoje. Viva hoje. O que eu estou falando para vocês, eu já passei por isso que eu falei experiência, eu só sofri. Como diz Salomão, é correr atrás de vento, irmão. É ilusão. Às vezes você nem vê o filho crescer, você não vê a esposa, não vê o marido dentro de casa, porque você está falando assim, eu preciso disso, eu quero isso. Não, irmão. Para. Olha para a sua vida. Agradece a Deus pelo que você tem. Espera o tempo de Deus na sua vida. As coisas de Deus vão chegar. Às vezes eu falo, a gente passa mais tempo da nossa vida reclamando das coisas, né, que nós desejamos e não temos, do que agradecendo pelo que tem. Às vezes eu olhei lá e falei assim, eu olhei hoje, né, um pouquinho lá e falei assim, eu tenho que comprar um sapato para mim. Passou pela minha cabeça, passou até aí. Eu vou ter que comprar um sapato para mim. Sei para quê, mas passa pela cabeça. Entendeu? Tipo assim, para quê? A gente não consegue falar assim, ô senhor, obrigado por esse calçado. Talvez seja o sofrimento que eu tive no passado, que eu já tive uma época que eu gostava de jogar bola, eu era menino, 13 anos, bem mais novo que o Júnior. Aí eu tinha valor suficiente para comprar um tênis simples ou uma chuteira para jogar bola. Vocês imaginam o que eu comprei, né? Comprei chuteira e passeava de chinelo. Então, assim, eu já tive essa época. Então, assim, hoje parece que mas esse não é o caminho. Esse não é a forma que Deus quer que nós vivamos. O que é que Deus quer de nós? Deus quer de nós que nós lemos a palavra dele, nos permitimos ser transformados por ele, porque o
pastor Júnior, né, daqui um dia em nome de Jesus, ele já ministrou aqui parte do que eu tinha que falar. Tudo que nós precisamos já está organizado por Deus. O que falta é a nossa maturidade para receber. A nossa maturidade. Às vezes nós não recebemos as coisas por causa da nossa maturidade. Nós ainda estamos infantil. Eu ainda estou preocupado com sapato, estou preocupado com uma coisa, preocupado com outra. E às vezes eu estou esquecendo o mais importante. Nós esquecemos o mais importante, nós nos distraímos. Mas o dia que nós conseguimos colocar Deus no centro da nossa vida, será inevitável que nós teremos mais descanso do que deserto. Vocês podem ter certeza disso. Só que nós temos que colocar Deus no centro da nossa vida. Tudo que você for fazer, você tem que consultar Deus. Tudo que você for, todo lugar que você for, você tem que falar com Deus. Senhor, eu estou indo ali, o Senhor me leva? Porque esse dia que eu ainda falei sobre a nossa oração, né? Às vezes nós falamos para Deus, Senhor, abençoa os meus caminhos. Aí quando você vê, fala assim, abençoa o meu caminho? A palavra de Deus fala que os caminhos do Senhor é o quê? Mais altos e melhores que o meu. Então, Senhor, me coloca no seu caminho. Me dá a direção para a minha vida. Me dá a direção para me saber caminhar, para me saber fazer as coisas de acordo com a vontade do Senhor. Porque irmãos, quando eu dou o meu melhor para Deus, quando nós damos o nosso melhor para Deus, você pode ter certeza que você vai ser retribuído por Deus. Deus é bom, Deus é misericordioso. Só porque Ele trabalha em nós, Ele trabalha na nossa mente, Ele trabalha no nosso ser, Ele vai nos sondando. Embora, né, Ele já sabe o que vai dar lá na frente, mas Ele trabalha de uma forma para nós sermos transformados. Tudo que eu preciso já está organizado. Aí Deus fica esperando a maturidade. Esses dias eu recebi a palavra, né, que acalma seu coração. Eu estou calmo. Acalma seu coração, meu filho, eu estou calmo. As coisas que é para fazer lá na igreja é no tempo de Deus, não é no seu não. A igreja é do Senhor. Calma. Filho, tá. Vou respirar. Mas às vezes nós não queremos esperar o tempo de Deus. Nós queremos o nosso tempo. E aí, o que é que nós fazemos? Nós buscamos as coisas erradas. Quando eu faço a coisa no meu tempo, o que é meu tempo? Quando fala assim, o que seria bom, né? O que você queria? Bom, primeiro dinheiro, depois prazer, carro, casa, uma chácara, boas amizades, lazer, conforto. Mas peraí, onde é que Deus entrou aí? A nossa prioridade, irmãos. Nós temos que ter essa prioridade. A nossa prioridade tem que ser Deus. Quando nós buscamos, né, o que é bom, o que é reto diante dos olhos de Deus, Ele vai fazer por nós. Ele vai nos guardar, Ele vai nos trazer sobre nós, né, uma vida mais tranquila. Pastor, mas até agora você não falou do dinheiro. O negócio de prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é dinheiro também, irmãos. Mas para crente, não. Para o cristão, a Bíblia não é pecado ter dinheiro, não, irmãos. Na Bíblia você vai achar N homens de Deus ricos. No mundo atual, deve ter, não conheço nenhum que vai falar, esse é, porque eu não convivo, não posso. Mas tem muitas pessoas que têm condição financeira boa e que são homens de Deus. Mas a Bíblia, ela não prioriza o dinheiro para nós como prosperidade. A prosperidade de Deus, ela é diferente, né? Porque a palavra de Deus, ela fala para nós, né? Se morreste com Cristo para os rudimentos deste mundo, porque como se vivesse no mundo, pode sujeitar essas ordenanças. Ou seja, nós ainda buscamos coisas do mundo. Mas nós não morremos para o mundo. Nós não morremos para o mundo e nascemos ou vivemos para Cristo. Por que eu ainda tenho tanta afeição pelas coisas do mundo? Por que eu busco tanto as coisas do mundo para mim? Por que as coisas do mundo me cativam tanto? É falta de preencher o meu coração com as coisas de Deus. Nós gastamos, né, irmãos, muita energia, muita mesmo, a nossa energia, o nosso vigor físico,
buscando coisas do mundo. Eu, particularmente, sou um desses. Eu construí, eu desmanchei, eu comecei de novo, eu refiz e fiz aquele tanto de coisa que não deu em nada. Fiquei velho e hoje eu reclamo, às vezes, eu queria ter mais tempo para fazer a obra de Deus. O tempo que eu perdi no passado, eu queria ter, né? Aquele tempo que eu passava jogando uns negócios que tinha lá, os irmãos não devem nem lembrar disso, que os irmãos tudo no Orkut, tinha um tal lá de fazenda, não sei o quê. Eu levantava de madrugada para fazer aquilo. Eu tinha que ter passado aquele tempo meu lendo, estudando, buscando a Deus, em oração, em santidade. Mas não. Eu perdi o meu tempo, eu gastei a minha energia fazendo aquilo que não agrada a Deus. E aí estamos nós, né? Vivendo no mundo como se nós fôssemos cidadãos desse mundo, mas a palavra de Deus fala para nós que, pois a nossa pátria está nos céus. Ou seja, eu não sou cidadão desse mundo. Só que nós queremos viver aqui como se aqui fosse a nossa eternidade. Eu vou estar sempre aqui. E não é, irmãos. Nós temos que buscar a Deus em santidade. Nós temos que buscar fazer a vontade de Deus. Nós temos que nos desapegar do mundo para que nós possamos, né, compreender a verdadeira prosperidade de Deus. Enquanto eu não desapegar do mundo, enquanto eu não abandonar as coisas do mundo, eu não vou entender o que é uma prosperidade de Deus. Mas como que eu vou ter prosperidade de Deus? Honre a Deus, ame a Deus sobre todas as coisas. Coloque Deus no centro da sua vida. Faça aquilo que agrada a Deus. Se nós não mudarmos a nossa mente, se nós não vivermos pela fé, né? Em Hebreus fala que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vê. Pastor, eu não vejo a vida eterna, eu não precisa ver não, irmão, está dentro de você. Deus já colocou. A vida eterna está dentro de você. Basta você colocar ela para fora. Basta você se permitir para que Deus possa trabalhar em você. Para nós termos prosperidade, nós temos que aprender a viver em comunhão familiar. Família é prosperidade, é coisa de Deus. Às vezes nós achamos, né, de novo, que prosperidade é dinheiro. Não, irmão, prosperidade é você ter uma família sentada em volta da sua mesa, na hora da sua refeição. É você ter refeição na sua mesa. Que a realidade, a prosperidade da parte de Deus é nós não termos falta do que nos é necessário. Deus ele não habita no desperdício, né? Quando você tem excesso e joga fora. Não, Deus não habita. Deus habita no partir do pão. Deus habita quando você tem o necessário, você vive na presença de Deus. Por que quando o pessoal estava ali, atravessando o deserto, por que Deus mandava comida? Cedo, maná, de tarde, carne. Vocês sabem por quê? Que todo dia mandava, e se você pegasse para 2 dias, pegar para ter um pouquinho guardado, apodrecia. Vocês sabem por quê? Deus estava ensinando o povo dele a ser dependente dele. Senhor, mas eu vou pegar a comida, amanhã você volta que tem mais. Ah, mas eu peguei só para hoje, amanhã você volta que tem mais. Então Deus quer que nós vivamos na dependência dele, irmãos. Só que nós queremos ser dependente de nós. Como a pastora falou, dependente do homem, dependente não sei de quem, não, irmão. A nossa dependência é em Deus. Coloque-se na presença de Deus. A parte B, ou seja, o final do Salmo 34:10 diz assim, ó: porém, os que buscam o Senhor, nenhum bem lhes faltará. Se eu tenho fé, se eu acredito na palavra do Senhor, por que eu não ponho isso aqui em prática? É interessante, né? Nós falamos que tem fé, nós falamos que servimos a Deus, mas nós lemos uma passagem dessa que nós não conseguimos praticar. Porém, aos que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará.
Mas se a palavra do Senhor está falando que não vai faltar, nós tínhamos que ser como Pedro, né? Estava preso, pronto para ser decapitado no outro dia. E o que ele estava fazendo? Dormindo. Preocupado, né? Por quê? Confiança, irmãos. Confiança. Às vezes está nos faltando isso, né? Dessa confiança. Porque Deus, ele sempre vai nos prover o necessário. Deus sempre vai colocar para nós aquilo que nós precisamos. Só que nós possamos, né, entender que a prosperidade que Deus tem para nós, né, não é a prosperidade financeira somente. Ele pode até me prosperar financeiramente, mas o que Ele quer é suprir a minha necessidade básica para que eu permaneça dependente dEle. A dependência de Deus. Você viver na presença de Deus. Tem hora que eu penso, né? Eu falei assim, Senhor, mas de novo, minha coluna travou. Eu pensei, será que é para me ficar de joelho, pai? Será que eu estou joelhando um pouco? Porque esses dias eu vi um rapaz mostrando o joelho do pai dele. Eu falei, gente, eu não sou crente. Não é um senhorzinho, mas o casal, o pai do rapaz, né? O joelho do homem tinha uma bolinha assim, irmão, pretinha. Ele chegando lá e filmou o pai dele ajoelhado, né, orando mais a mãe, aí corta e depois ele pede para ver o joelho para mostrar para nós. Aí eu falo assim, ô, e eu tentando ajoelhar para poder digitar um negócio, eu não estava dando conta, gente. Ele fala, você não é crente não, né? Porque não dá conta de ficar nem uma hora de joelho. Ah, Senhor, mas eu quero prosperidade. Quer? E ficar de joelho, você quer também? Pedir a Deus, ter comunhão com Deus, viver na presença de Deus. Eu quero estar encerrando os irmãos com uma frase que eu ouvi, né? As pessoas que estavam comigo ali no congresso ouviu. É uma frase que o pastor Adeir, gosto muito dele, queria ter 10% do conhecimento bíblico que ele tem. Ele disse assim na ministração dele: o nível da sua satisfação ou felicidade é proporcional à distância que você se encontra de Deus. Vou repetir. Mas vocês lembram que no começo eu perguntei o quê? Está satisfeito com a sua vida? Não precisa me responder. Mas se a sua resposta foi, minha vida está só mais ou menos, é porque você está longe de Deus, irmão. O nível de satisfação, ou seja, para mim me sentir satisfeito, pleno, cheio, eu tenho que estar próximo de Deus. Quanto mais distante de Deus, mais eu vou reclamar. Mais eu vou falar, Senhor, está me faltando. Senhor, eu estou precisando. O nível de satisfação, nossa, depende da distância. Se nós estivermos mais próximo de Deus, ou seja, longe de Deus não existe satisfação, longe de Deus não existe prosperidade, longe de Deus não existe satisfação. Não existe, irmãos. Quando nós lemos Salomão, o homem rico, ele buscou satisfação e prazer. Não vou falar tudo não, mas em mulheres, em dinheiro, em animais, em construir, e várias outras coisas. Foi um dos homens mais ricos, mais sábios. Aí chega lá em Eclesiastes 12, 13, né? Aí o que ele fala para nós? Tudo que se tem ouvido, a suma é: tema a Deus, guarda seus mandamentos. Ou seja, os mandamentos de Deus, irmão. Porque tudo é correr atrás de vento. E ele fala o tempo todinho no livro dele: o que me adianta? O que me adianta? Eu trabalhar o tempo todinho debaixo do sol, ou seja, debaixo do teto, do céu aqui. Se o meu fim é o mesmo do outro, eu vou morrer. Ele não está falando de eternidade, ele está falando de morrer, de sofrimento aqui na terra. E às vezes nós queremos nos matar, nós queremos juntar. Então a palavra de hoje para nós, irmãos, é: aonde está o seu tesouro, ali está seu coração. E esse tesouro não está falando de dinheiro. Esse tesouro não está falando de bens, de propriedade. Está falando de desejo, do que você quer. Quando você coloca muito o seu foco em determinada coisa, você se afasta dele.
Em tudo, irmãos. Tudo que você coloca foco em excesso, você sai da presença de Deus. Porque você começa a querer, você começa a desejar, você passa a não ter tempo para Deus. Continue trabalhando, irmãos. Deus trabalha, Jesus falou, né, que Ele trabalha, que Ele construiu o mundo. Jesus trabalhou, o Espírito Santo de Deus trabalha em nós. Nós devemos trabalhar, nós devemos fazer jus ao nosso salário, né, porque com dores comerá o pão, né, então nós temos que trabalhar para poder nos alimentar. Mas tenha sempre em mente que a nossa prioridade é o céu. E para nós irmos para os céus, nós temos que ter essa prosperidade sobre nossa vida, que é Deus. Deixa a prosperidade de Deus encher o seu coração. Tenha contentamento com aquilo que Deus já te deu. Agradeça a Deus pelo que você tem antes de começar a pedir. Antes de você falar para Deus: Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu quero isso. Que às vezes nós não observamos, irmãos. Eu falo, nós temos às vezes eu falo que é a mania feia, nós olhamos só para cima. A gente vê as pessoas que às vezes estão melhor do que a gente não olha para quem está embaixo. A gente não preocupa. É que a pessoa às vezes fala, né? A história também, né? Fala que o cara estava nervoso porque ele queria passear e não tinha um sapato novo. Aí ele calça o sapato velho e sai andando, é o que ele vira a esquina, ele vê o cara sem pé. Eu tô pior do que ele, né? Eu não tenho sapato, esse não tem um pé. E às vezes nós ficamos desse jeito. Reclamando, né? Querendo comprar mais um par de sapato para calçar não sei quem. Às vezes as nossas vasilhas tá tudo lá, assim, tem bolacha aqui, tem arroz, tem feijão, tem uma carne ali. Não, mas hoje eu queria um negócio diferente. Ô, irmão, agradece o alimento que Deus te deu. Agradece a cama. Agradece o teto sobre a sua cabeça. É a realidade das nossas vidas, irmãos. Às vezes nos falta isso, gratidão. Irmãos, quando nós somos gratos a Deus, Deus nos tira de determinados lugares, às vezes de sofrimento, e nos coloca, né? Como diz alguns, falam assim, nos coloca para sentar entre príncipes. Há tempos atrás, tinha um irmão que estava na Nutriz, ele chorava, ele sofria, ele falou, vamos orar, vamos orar. Deus foi lá e tirou ele. Agora você olha para ele, ele está assim, ó. É Deus, irmãos, ele faz isso. Ele faz, ele muda a vida, ele transforma, ele tira do cativeiro, ele coloca em local onde tem pastos verdejantes, água tranquila, ele faz isso, é o nosso Deus, é esse que nós servimos, só porque nós temos que colocar ele no centro da nossa vida. Porque da mesma forma que eu falei aqui em cima, ele é amor, pois ele é justiça. Então aquilo que nós, né, votamos, falamos que vamos fazer para Deus, vamos fazer com honestidade e com obediência. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu quero estar orando pela igreja, orando por nós, neste momento. Curve vossas cabeças em nome de Jesus. Leve seu pensamento a Deus. Comece a agradecer nesse instante pela sua vida. Agradecer pela sua saúde. Porque mesmo eu que tenho uma leve dor na coluna, eu tenho que agradecer porque tem pessoas que nem andam. Eu ainda estou só sentindo dor. E tomo analgésico e passa. Então nós devemos ser gratos a Deus. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Papai querido, nós queremos agradecer ao Senhor nesse instante, Pai. Agradecer ao Senhor, Pai, pelos feitos, pelos milagres, pelas transformações, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Agradecer ao Senhor pela nossa saúde, Pai. Agradecer ao Senhor pelo nosso teto, a nossa casa que o Senhor tem nos dado, pelo nosso salário, Pai, pelo alimento que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós todos os dias, Pai. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, Papai, porque o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso. O Senhor perdoou os nossos pecados, o Senhor limpou as nossas vestes.
O Senhor tem nos conduzido, Pai, por pastos verdejantes. O Senhor tem conduzido-nos pelos caminhos santos do Senhor. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela misericórdia que o Senhor tem tido com cada um de nós. Porque o que nós merecíamos, Pai, era a cruz no lugar de Cristo, mas o Senhor colocou o teu Filho ali para morrer por nós, para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados, ser limpos, ser purificados. Agora nós te pedimos, papai querido, nos fortalece, nos dê direcionamento, nos dê discernimento, para que nós possamos viver em santidade, para que nós possamos viver na presença do Senhor, para que nós possamos entender e compreender que a prosperidade que vem do Senhor é a nossa salvação, que a prosperidade que vem do Senhor para nós é o reino do Senhor, que nós possamos entender, papai querido, maravilhoso Deus, que o Senhor já colocou a eternidade, o desejo de morar com o Senhor em nosso coração, mas nós temos que trabalhar isso, nós temos que aflorar, nós temos que permitir ser transformado, ser mudado. Oh Senhor, vai nos lapidando, Pai, vai nos transformando, Pai. Nós queremos morar com o Senhor, nós queremos estar na glória ao lado do Senhor, nós queremos estar diante do Senhor como servos, Pai, servos perseverantes. Mas nós carecemos que o Senhor nos ajude, Pai, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor fale aos nossos ouvidos, que o Senhor fale através da palavra do Senhor, que o Senhor nos confronte, Pai, para que haja em nós mudança, para que haja em nós transformação. Oh Senhor, eu quero agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, de sermos ministrados pela Tua palavra, do Senhor ter trazido para nós o entendimento, Pai, da palavra do Senhor, para que a palavra do Senhor, Pai, possa trabalhar em nós, trabalhar em nossa mente, em nosso coração, nos limpando de dentro para fora, tirando de nós todo o nosso eu, todo o nosso orgulho, toda a nossa vaidade, toda a nossa prepotência. O Senhor vai transformando o nosso ser, vai mudando a nossa forma de ser, vai mudando a nossa forma de viver, vai mudando a nossa forma de falar, vai mudando, Senhor, tudo que há de errado em nós, vai limpando, vai tirando, papai. Nós te pedimos, ó Senhor, transforma nossas vidas, transforma o nosso ser, transforma o nosso caráter, Pai. Transforma-nos, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Faça de nós, Senhor, novas criaturas. Faça de nós, Pai, realmente o nascer de novo, Pai. Cega os nossos olhos para as coisas do mundo, Pai, aquilo que tem nos cativado, aquilo que tem nos atraído, Pai, tira de nós, Senhor. Que nós sejamos atraídos somente pelo céu, que nós sejamos atraídos somente pelas coisas do Senhor. Oh Senhor, que nós saibamos viver em harmonia, em união com os nossos irmãos. Que nós sabemos, Pai, que nós saibamos, papai, compreender um ao outro, apoiar um ao outro, direcionar um ao outro, levantar um ao outro, papai. Vai falando, Senhor, com cada um de nós, e vai nos moldando, segundo a vontade do Senhor, Pai, segundo o desejo do Senhor. Nós estamos aqui para servir ao Senhor, nós estamos aqui para fazer a Tua vontade, Pai. Nós te pedimos, Senhor, seja conosco, seja com cada um de nós, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Já vamos orar para nós ir para casa, irmãos, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor permaneça em nós. Que nós venhamos, Senhor, a cumprir tudo aquilo que o Senhor tem pedido para nós, Senhor, fazendo a vontade do Senhor em obediência. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, agora que nós encerramos, Pai, essa reunião onde nós viemos aqui todos para cultuar ao Senhor, trazer o nosso louvor, a nossa gratidão. Nós queremos te pedir, papai, que da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leve em segurança para os nossos lares, Pai. Nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramento. Pai, que a poderosa mão do Senhor esteja sobre cada lar, cada família aqui representada.
Pai, que a mão do Senhor esteja guardando, protegendo, livrando de todo mal, Pai, de toda influência negativa, papai. Ah, Senhor, eu te peço em nome do Senhor Jesus, guarda o teu povo, guarda o coração, guarda a mente, Pai, para que nós não sejamos enganados, para que nós não sejamos confundidos, ó Pai. Guarda os teus filhos, Senhor. Guarda, Senhor, para que nós possamos cada vez mais, Senhor, estar diante de Ti, em obediência e em honestidade. Faz-nos servos perseverantes, papai. Faz, Senhor, de nós segundo a Tua vontade. Nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todos sempre. Quantos creem, digam amém. O culto está encerrado.